Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 9 de março de 2023, o Evangelho 2024. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 18, versículo do 9 ao 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar, um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim, em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que eu sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, nós ouvimos essa parábola que Jesus nos conta para que nós possamos entender os 2 tipos de orações. Aqui nós vemos que Jesus vai contar essa parábola porque alguns confiavam na sua justiça, não confiavam muitas vezes na justiça divina. E assim, quando Jesus conta a parábola desse fariseu e desse publicano, que é um pecador público, porque ele era um cobrador de impostos, e para os judeus, aquele homem que comprava o imposto para o Império Romano, era um pecador público. E assim, Jesus vai nos mostrar 2 tipos de oração. Primeiro, do fariseu, que nós vemos aqui, que ele se enche de glórias, começa a se gabar diante de Deus. E ele vai dizer que eu não sou como esses outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Além dele se gabar diante de Deus, ele também já condena aquele seu irmão, o pecador público. Ele, diante de Deus, se eleva demais para Deus, como se Deus não conhecesse o íntimo do seu coração, e enquanto condena aquele pecador público. Essa é a oração do hipócrita. Essa é a oração daquele que quer contar vantagem até para Deus. Imagine para as outras pessoas como é que ele age. Se para Deus ele está contando vantagem, que Deus que sabe tudo, conhece tudo, imagina para as outras pessoas como esse homem age. E assim nós vemos aqui a figura do publicano. O publicano fica de longe, afastado, ele não tem coragem de se aproximar. E ali ele se humilha, ele reconhece a sua fraqueza, reconhece e bate no seu peito que ele é um pecador. Ele reconhece que ali, diante de Deus, ele vive em pecado. Mas ele se humilha para Deus, reconhece as suas fraquezas, reconhece as suas misérias. Enquanto o outro gaba-se diante de Deus, aquele outro se humilha. E Jesus vai dizer: qual dos 2 foi justificado? O pecador voltou para casa justificado. E Jesus vai falar o porquê. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Queridos irmãos, nós devemos viver a humildade. Jesus, manso de coração, humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso.
Nós somos miseráveis, pobres, pecadores. Precisamos da misericórdia de Deus. Mas como se nós vamos receber a misericórdia de Deus? Se nós queremos contar vantagem para Deus, somos orgulhosos, somos vaidosos diante de Deus. Como Deus agirá? Como a misericórdia de Deus nos alcançará? Mas se nós reconhecemos as nossas misérias, as nossas fraquezas e os nossos pecados, aí sim, a graça de Deus nos alcança e nos resgata das trevas do pecado e nos eleva para o reino dos céus. Essa é a graça, meu irmão. Reconhecer que nós pecamos por pensamentos e palavras, atos e omissões. Então pecamos a todo momento. Pecamos a todo momento. Por isso que precisamos verdadeiramente nos reconhecer como miseráveis pecadores, para que a graça de Deus seja abundante na nossa vida. E assim nós sejamos justificados e vivemos a eternidade no reino que Deus preparou para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado final de semana para todos nós.